coisas que acontecem aqui na nossa cidade que a gente tem imensas dificuldades para entender. Uma delas é, por exemplo, uma Kombi. Ela está ali, ó, estacionada na frente de uma loja Colombo, aqui no centro, bloqueando uma das pistas da Marechal Deodoro, para que trabalhem lá subterrâneo, né? Ou seja, as pessoas estão comendo. Embaixo da terra, certamente, eles estão com iluminação, com lanterna ou alguma coisa. Por que não fazer isso, então, fora do horário de pico? Isso aí é tipo 9 horas, 10 horas da manhã. Por que as pessoas questionam? Será que alguém pode responder por que esse tipo de trabalho tem que ser feito essa hora? Olha mais outra aí, ó. Um local, obviamente, não pode estacionar. O cara não só estacionou, como botou o carro em cima da calçada. Quer dizer, pelo amor de Deus, um pouquinho de bom senso faz bem. Né? Vamos usar o bom senso, gente. Não dá, tem muito carro. Ah, mas eu preciso parar e estacionar. Pô, tu sabe que tu vai num lugar que não tem como estacionar, vai a pé. Nós temos ônibus, temos transporte coletivo, usa táxi. Quer dizer, mas, por favor, não cometa infrações de trânsito gravíssimas como essas. É comum, inclusive, nós vemos gente em fila dupla, liga o pisca-alerta aí, estou na minha, danem-se. É por aí a coisa. Vamos falar em trânsito mais um pouquinho? Os caminhões no centro. Entrou em vigor o decreto do prefeito Pazin, dia 1º de janeiro. Não pode mais caminhões acima de determinada tonelagem circular dentro das ruas do quadrilátero central em determinados horários. Mas há exceções. Tem alguns caminhões que podem fazer isso aí ainda. A pergunta é, pode, para sempre essas exceções? É para o prazo determinado? Como vai funcionar isso? Precisamos de um pouco de esclarecimento sobre isso que a gente possa transmitir para a população. Acho que cabe à Secretaria dos Transportes, lá, a Secretaria da Mobilidade Urbana, do Major Mauro Moro. Quem sabe a gente esclareça a população sobre isso, né? E já que falamos da Prefeitura, eu também ouvi uma entrevista do prefeito dizendo que a Prefeitura arrecadou em 2012, em 2014, melhor dizendo, 380 milhões, teve 290 e alguma coisa de dívidas pagas, de contas pagas, então ela está com superávit, algo em torno de 80 milhões por aí, uma coisa assim. Bom, pessoal, então todo mundo que estava preocupado em não receber da Prefeitura, pode ficar tranquilo que a Prefeitura vai fechar no azul esse ano e com as contas em dia, certamente, diante do que nós ouvimos do prefeito. E nós vamos buscar mais detalhes, mais informações sobre isso. Carta-testamento. Eu não lembro de ter visto alguém questionar sobre isso. Mas eu venho fazendo isso há muito tempo, eu venho questionando. Onde foi parar a carta-testamento de Getúlio Vargas, que estava lá na Praça Walter Galassi, lá próximo ao antigo Banco do Brasil, ali no Banco do Brasil? Onde foi parar a carta-testamento? Roubaram lá em Porto Alegre, lá no Parque da Redenção, agora há poucos dias, roubaram a carta-testamento também lá. Mas Cristo, a nossa não foi roubada, ela foi retirada porque alguém resolveu fazer uma reforma na praça, sei lá. Mas se a nossa não foi roubada, ela foi parar onde? Onde está a carta-testamento da Praça Walter Galassi? Se por acaso alguém tiver informações, por favor, tem muita gente que vem me perguntando isso. E não é de hoje, já faz 10 anos que me perguntam onde foi parar a carta-testamento. Alguém responde? Alguém vai responder um dia? Aliás, me perguntaram também onde foram parar todas as lâmpadas que foram substituídas por aquelas de vapor de sódio. Aí, há uns 10 anos atrás, foram substituídas todas as lâmpadas da cidade por aquelas amarelas de vapor de sódio. Agora está havendo um novo processo de substituição das atuais de vapor de sódio por lâmpadas de LED, para economia de energia elétrica. Beleza, perfeito. Aí também querem saber onde é que vão parar todas essas lâmpadas de vapor de sódio que vão ser retiradas agora para serem substituídas. Pois é. Vamos ler se alguém responde. Um dia, talvez, alguém desça do pedestal e comece a responder os questionamentos da comunidade. Espumoso, município aqui do Rio Grande do Sul, briga um amigo com o outro. Uma briguinha, aquela bobagemzinha, escondeu a chave do carro, e aí o outro foi tomar satisfação, etc e tal, virou uma briga de soco. Um deles
deu um soco no outro, ele caiu, bateu com a cabeça e morreu. Amigos, por uma frescura, brigaram. Um deles morreu. São duas famílias que foram estragadas, esculhambadas para sempre. A do agressor e do agredido. Além da vida perdida e do agressor agora que vai ter sérios problemas na justiça por causa disso. Por isso é que vamos parar com a violência. O diálogo, vamos conversar. Vamos falar como seres humanos. Nós não somos animais. Aliás, tem uma música, eu acho que é do Roberto Carlos até, que uma parte dela diz que eu queria ser civilizado como os animais. Deve ser do Roberto Carlos, sim. Quer dizer, vamos ser civilizados como os animais? Não brigamos entre nós. Olha o que deu com esse rapaz, com esses dois rapazes aí. Duas famílias exterminadas por uma briguinha, uma frescura, por coisa nenhuma. Acho que muita gente já ouviu falar em Jackie Chan. Jackie Chan é um ator que faz um filme de Kung Fu lá, meio comédia, etc e tal. Pois o filho dele foi preso, consumo de drogas. E ele vem para a TV, vem para a imprensa pedir desculpas pelo filho dele. Ou seja, tem países lá, na China, por exemplo, em que o consumo de drogas ele é combatido com severidade. Aqui, consumo não é crime. Crime é tráfico. Quer dizer, se não houver consumo, não há tráfico. Se não tiver quem compra os DVDs roubados, os aparelhos, etc., roubados nas residências, os carros roubados, se não tiver quem compra peças e carros roubados, não haveria o roubo. Roubar para quê? Fica para ele? Ele rouba um carro, 2, 3, depois para, porque não tem onde botar. Quer dizer, nós temos que começar a repensar um pouquinho o nosso sistema legal. Aliás, nossas leis foram baseadas numa Constituição que, eu insisto, é uma coisa mais chinelona que já foi feita nesse país, a nossa Constituição de 88. Querem mais uma coisinha interessante? Ônibus. 5 ônibus queimados em São Paulo. Um ônibus custa uma fortuna. A empresa de ônibus arca com esse custo? Não tem como. Ela tem que transferir esses custos. Aí os rodoviários querem 10, 12, 15% de aumento de salário. Ônibus é uma prestação de serviço, tem custo de combustível, manutenção, aquela coisa toda, mas tem também o custo do serviço, da mão de obra. Se aumenta o salário de motoristas, de cobradores, não sei o quê, 12%, como é que não vai aumentar a tarifa? E já tem movimento em São Paulo, hoje, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, protestando contra os aumentos da tarifa de ônibus. Tem que protestar contra esses caras que dão fogo em ônibus. Tem que protestar que as negociações salariais fiquem dentro de um patamar, que, aliás, saiu o IPCA de dezembro do ano inteiro, é 6,41, ficou abaixo da média, da meta do governo, que é a faixa entre 4,5% e 6,5%. Quer dizer, ficou dentro da faixa de inflação. Eu pensei que nós estávamos, como vem sendo noticiado já desde março do ano passado, não, do outro ano, de 2013, aquele massacre midiático da inflação fora de controle. Eu pensei que ela estava fora de controle mesmo e, para surpresa, ela está aí. Ó. O que está fora de controle são os preços. Os caras dão de cada talagaço aqui no Natal, cobraram horrores por coisas que custavam 10, passaram a custar 18, assim de uma hora para outra, porque a procura era muito grande. A lei da oferta e da procura. Agora, brigar por tarifa, porque vão aumentar tarifas de ônibus, eu não sei até que ponto isso cabe. Enfim. Terror na França. Reginaldo Nasser, o nome do professor da Universidade de São Paulo, ele fez uns comentários hoje pela manhã na rádio CBN, de São Paulo, que me chamaram a atenção. Ele disse o seguinte, foram 3 que provocaram todo aquele rebu, mataram 12 pessoas no ataque àquela revista, a Charlie, lá na França. 3 pessoas, 3 fanáticos fizeram um desastre daquele, fizeram um horror todo daquele. Agora não sei se já terminou o cerco, a polícia da França, 1.600 homens da equipe de elite da polícia da França, de Paris, estavam atrás deles, cercaram os rapazes, estavam com reféns, mas foram, aí os muçulmanos de todo o mundo
estão também repudiando esse tipo de atitude. Não são todos muçulmanos que são radicais nesse ponto. Então, é a generalização. Nós temos um péssimo hábito, aliás, eu acho que aqui no Brasil é campeão mundial de generalizações, né? De generalizar as coisas. Não são todos os muçulmanos que são radicais, extremistas, etc. Tal. Por exemplo, a Charlie, aquela revista, publicou charges dos seus escritores lá, gente que gosta de desenhar, aquela coisa toda, atacando, olha, até eu vi algumas charges que eles fizeram, até Jesus Cristo, até os católicos foram atacados. Pois é. Há que se pensar muito antes de se tomar algumas coisas, falar, a liberdade de expressão tem que ser defendida sim, só que a liberdade de expressão também tem que ter limites. Acho que nós temos que começar a pensar seriamente nisso. Ontem à noite o Grêmio fez o lançamento de sua nova coleção de camisas com o novo patrocinador, a Umbro. Acho que o Grêmio, como Internacional, o Palmeiras, São Paulo, Santos, etc. e tal, tem que começar a pensar um pouco mais nos seus torcedores que não têm dinheiro para pagar 230, 250, 300 reais a camisa do seu clube do coração. E não, aí reclamam porque tem pirataria, mas espera um pouquinho. Nós temos que ter os clubes oferecendo camisas para que os torcedores possam comprá-las com preços razoáveis, não um preço num patamar como esse que nós temos os grandes clubes vendendo suas camisas. Vamos ver se um dia cai a ficha desses caras e eles tomem consciência e comecem a fazer produtos mais acessíveis para uma outra camada de torcedores. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto segunda-feira.